fazer a apresentação do nosso convidado. Como eu estava falando anteriormente, a anamnese, ela é uma parte importantíssima do acompanhamento do paciente. E por esse motivo, nosso convidado de hoje é o farmacêutico especialista Marcel Matos, que nos honra com a sua presença e que, além dessa live, nos trará um curso sobre atendimento domiciliar quando a quarentena acabar, esse isolamento acabar, Fiquem em atentos, breve, né? em breve, se Deus quiser. Sendo assim, vamos apresentar um currículo resumido. Dr. Marcel é farmacêutico, graduado em farmácia pela Iune Educacional Unimitabuna em 2013, faz tempo já. Uhum. Pós-graduado Pós-graduado em farmacologia clínica e prescrição farmacêutica pelo IBRAS, Instituto Brasil de Pós-Graduação, em 2016. E desde esse período ele possui experiência atuante em atendimento domiciliar. Atualmente também é coordenador de assistência farmacêutica e farmacêutico em municípios do estado da Bahia. E ele nos trará como tema a anamnese na prática clínica. Doutor Marcel, pode ficar à vontade para começar quando se sentir confortável. Eu vou acompanhar as perguntas que forem sendo feitas e aí, no final da sua apresentação, a gente faz as perguntas. É. Então, boa noite a todos. Antes de mais nada, também estou mostrando aqui que estou com minha máscara, estou em casa, estou seguro, então não vou precisar utilizar para a gente tá tendo uma dicção como é que fala? Mais direta, né? Sem intermédio. O áudio tá bom? Melhorou? O O áudio áudio. do pessoal tá bom? Tá chegando bem para vocês? Dê um ok aí, pessoal, por favor. Se o áudio estiver bom. Como o Carol apresentou, eu sou formado já há quase 7 anos de formado, já é um bom caminho percorrido aí. E eu agradeço primeiramente ao convite de Carol, em especial, da Lapidar, que é um projeto que imagino eu que ela já venha mentalizando esse projeto há muito tempo e trouxe de um momento oportuno para Itabuna algo que a gente sente falta, né? Que é de meios de capacitação, meios de adquirir informações privilegiadas, porque, querendo ou não, mesmo a gente estando em Itabuna, a gente fica mais visível, fica mais visível para a gente quando aparece cursos lá em Salvador, Feira de Santana, algo distante da nossa realidade. E com a Lapidar agora a gente vai ter esse compromisso e essa responsabilidade de estar tendo um contato direto, né, com profissionais gabaritados e estar passando essas informações para a gente. Então, agradeço imensamente o convite, é uma oportunidade, estar aqui é um prazer também. Eu que fui seu aluno, né, é uma pena, eu digo assim, uma pena para quem não foi seu aluno, não teve a experiência de ter a senhora como professora, que é surreal as suas aulas, a sua didática, né? Então, só quem passou na sua sala de aula sabe do que eu estou falando. Obrigada, querido. Então, vamos lá, né? Lá no final da minha fala, na que a gente fizer um desfecho final, eu vou dar 5 dicas para a gente ter uma anamnese efetiva, além do nosso roteiro aqui que eu vou estar passando para vocês. 5 dicas para vocês fixarem na cabeça, né? E como diz uma colega minha, Daiane, uma farmacêutica lá do Rio Grande do Sul, ela fala para você ser um farmatop, né? Então, vamos aqui seguir para a anamnese, ou o nosso tema. Antes de entrar na prática da anamnese, nós temos que, pelo menos, ter um conceito básico do que é a anamnese. Então, a anamnese, ela nada mais é do que trazer a memória do histórico de doença a partir da queixa principal desse paciente, né, para o papel, para a gente poder estar visualizando qual é o estado de saúde desse paciente. Então, a palavra anamnese, ela vem de origem grega, né? Ana quer dizer trazer de novo, e menes quer dizer memória. Então, trazer uma história
passada desse paciente em termos de saúde. A anamnese, ela está dentro da semiologia. Então, Marcelo, o que é semiologia? A semiologia, ela estuda os sinais e os sintomas das doenças com a finalidade de diagnosticar, né, de tratar e ter um possível prognóstico quando possível. Então, ela é esse conjunto de parâmetros para você ter uma resposta, um desfecho positivo, né, a partir da queixa principal daquela doença do paciente. E a semiologia, ela é baseada em 3 critérios de análise, né, que é o exame clínico, que dentro desse exame clínico vocês vão observar a anamnese e o exame físico, né? O exame laboratorial e o exame de imagem. Então, você tem um tripé para poder chegar, né, a um diagnóstico ou em que situação, em que estado de saúde esse paciente se encontra. Então, você lança a mão desses critérios. Então, a semiologia, ela é fundamental para um processo positivo baseado naquilo que o paciente lhe relatou. Então, quando falamos em sinais e sintomas, muitas pessoas têm a dificuldade, às vezes, ainda, né, de diferenciar um e outro. Então, vou tentar deixar de forma clara e limpa aqui a diferença de um e de outro, certo? Dentro da semiologia, vimos que os sinais e sintomas, ele é primordial para você ter uma resposta, né, do que está acontecendo ali com o paciente. Então, sinais, o que são sinais? Sinais é tudo o que o observador, no caso o examinador, né, o profissional ali de saúde que esteja sendo consultado, que ele pode observar. Então, sinal você pode observar. Um exemplo, observar e quantificar. Então, você vai aferir a temperatura corporal desse paciente, você vai ter ali um número, né? Você conseguiu quantificar. Você vai aferir a pressão desse paciente, né? Você vai ter ali um número. Então, você conseguiu quantificar. O paciente, por exemplo, o paciente que tem icterícia, é visível, né? Aquele extravasamento da bile ali. Então, é visível que aquele paciente tem um problema de saúde. Pode ser no fígado, no pâncreas, nas vias biliares, não sei. Mas você sabe que ele tem um problema, porque é visível, né? Através daquela cor amarela na pele, nos olhos. Então, é perceptível ao examinador. Mas, quando falamos em sintomas, estamos falando em algo meio que subjetivo, algo que o paciente, né, você, doente, relata. Né? Por exemplo, a dor. Ele vai lhe relatar que está com dor. Você consegue mensurar a dor? Ninguém consegue mensurar a dor. Então, você consegue determinar uma escala de dor para esse paciente, talvez, mas não consegue ter um dado preciso. Paciente, uma dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente. Não é o mesmo grau. Cada um sente uma dor diferente. O paciente está com náuseas, né? Náuseas também é um sintoma. Porque ele pode até te relatar que está muito enjoado, mas você não sabe a intensidade desse enjoo. Só quem está sentindo que sabe. Então, é algo que o paciente lhe reporta. Certo? Até aí, sinais e sintomas. Sinais é algo mensurado e observado. E sintomas é aquilo que você não consegue mensurar. É algo que o paciente lhe reporta. Certo? Então, toda a área de saúde, né, inclusive na farmácia, tem a questão da semiologia. Conversando com o Carol aqui, ela me lembrou que na disciplina, na faculdade, não tem a disciplina semiologia para o curso de farmácia ainda. Mas quando você vai procurar cursos profissionalizantes, quando você vai se especializar, você vê uma outra realidade. E é uma matéria muito importante para quem quer fazer a prática clínica de fato. Certo? Então, a semiologia farmacêutica, ela consiste na aplicação de técnicas e conhecimentos sobre a investigação dos sinais e sintomas para a prática farmacêutica, com a finalidade de resolver problemas de saúde
e também problemas relacionados à farmacoterapia. Então, o farmacêutico e também os profissionais, eles vão direcionar a sua anamnese de acordo com a sua área, né? A anamnese farmacêutica, ela deve ser bem detalhada, não só na anamnese farmacêutica, como qualquer anamnese. Porque nós temos que coletar dados durante a consulta, dados subjetivos e dados objetivos, relacionar esses dados com sinais e sintomas e também aos medicamentos que esses pacientes venham estar usando em questão devido a alguma patologia pré-existente ou não. E também o farmacêutico, o profissional de saúde, deve dispor de quê? De técnicas, né, conhecimentos técnicos e técnicas com habilidades e atitudes interpessoais. No decorrer aqui da minha fala aqui, vocês vão perceber, e eu vou dar uma ênfase maior depois, que essa relação interpessoal, comportamento, né, comunicação, ela é essencial para um desfecho positivo, certo? Para a gente conseguir coletar toda aquela história pregressa dos pacientes e conseguir, né, captar os detalhes, que é nos detalhes que você vai conseguir resolver o problema daquele paciente. Só que para fazer a anamnese, a gente não tira, não inventa nada da cabeça. Alguém já estudou, né, já viu qual é o caminho que dá certo, qual é o caminho que não dá. Então, existem métodos para que você caminhe de uma maneira, como é que fala, que você consiga organizar os pensamentos, né, e colher as informações em tempo, em ordem cronológica, para você não se perder e ter que estar fazendo perguntas que já fez no início da consulta, ou você chegar em casa e, poxa, ter perguntado isso. Não é que isso acontece. Vai acontecer certamente, principalmente no início, que requer um pouco mais de experiência, de habilidade, e principalmente a depender do método que você utilizar para poder estar fazendo essa coleta de dados. Então, em termos internacional e nacional, assim, tem uma base assim, de uns 4 métodos mais conhecidos, que é o método SOAP, onde você vai trabalhar com dados subjetivos, dados objetivos, avaliação, né, do que foi coletado e seu plano de ação ou plano de cuidado. Esse método SOAP, ele requer, como é que se diz? Uma habilidade maior do que os outros métodos que eu vou citar aqui, né? Porque se a gente fosse falar desses métodos a fundo, já daria uma nova live, quem sabe daria um novo curso. Então, vou citar e como é que se diz? Vou selecionar 2, que é os 2 que eu trabalhei, né? Então, existe o método SOAP, que eu já falei, e existe o método PWDT, que é o estudo o estudo farmacêutico de terapia farmacológica. Existe o método TOM, que é a monitorização de resultados terapêuticos, e existe o método DAD. Eu trabalhei com o método DAD e com o método SOAP. Então, para aproveitar o gancho, que eu já comecei falando um pouco do SOAP, o SOAP ele requer uma habilidade em termos de você ter que estar tudo na cabeça o que você vai fazer. As perguntas, o momento de perguntar, o que coletar, porque você trabalhando com dados subjetivos, né? Você vai estar trabalhando com dados que o paciente vai estar ali reportando e não são dados mensuráveis. Os dados objetivos é a parte dos dados que você pode mensurar, como um exame laboratorial, né, do teste de glicemia que o paciente lhe trouxe, né, como um CMC do paciente. Então, tudo isso é mensurável. Então, são dados objetivos. Aí você vai avaliar e vai fazer o que você... a sua escolha. Você vai fazer uma prescrição para esse paciente, farmacológica, não farmacológica, vai fazer um trabalho em cima de educação em saúde, ou você vai encaminhar esse paciente para outro profissional. Tudo isso vai depender da gravidade. Já no método DADE, é um método, ele é um método extenso. Se você for pegar o método DADE a fundo, aí acho que ele dá umas 7, 8 laudas. Não me recordo bem. Porque ele trabalha com perguntas diretas, né? Perguntas diretas. O método DADE, ele vai
a consulta fica extensa com ele, né? Então, você requer um tempo maior, talvez o paciente não se sinta muito confortável com aquele questionamento todo. E aí, se você não souber fazer de uma maneira mais leve, e no final dele, ele lhe direciona qual é o problema. É um problema por falta de adesão? É um problema por reação adversa? Então, ele lhe direciona. Então, você tem, né, uma segurança maior. Então, em comparação com o método SOAP, não. É um método que você, com 20 minutos, você consegue, né, adquirir ali as informações necessárias, claro, com o tempo, né, que você vai pegando a experiência, porque toda vez é aquele negócio, você vai chegar em casa, logo depois de sair do consultório ou da casa, do domicílio do paciente, você vai, poxa, eu ter perguntado aquilo. Mas o SOAP, com o tempo, ele dá esse embasamento e você consegue trabalhar com ele normalmente. Então, como eu disse, é fundamental a questão da comunicação, né? Para uma boa anamnese, o profissional tem que ter uma comunicação, como é que fala? Uma comunicação bem distinta em cada momento. Então, nós temos dois tipos de comunicação. A comunicação verbal, né? E a comunicação não verbal. Quando falamos de comunicação verbal, estamos falando daquela comunicação, né, direta, a escrita, né? Você pode escrever, ou a questão da fala. Então, é a comunicação verbal. E tem também a comunicação não verbal, que é o quê? Que é a questão do visual, do toque, da expressão corporal, né? Você pode usar pictogramas. Às vezes o paciente, né, ele não está entendendo o que está falando. Então, às vezes, você tem que desenhar, tem que fazer... você tem que fazer alguns pictogramas para facilitar o acesso, a tomada do medicamento. Através da expressão corporal, você consegue ver se o paciente ele está relaxado, se ele está aberto a perguntas, se não está, entendeu? Então, são artimanhas, né? São técnicas que você tem que estar afiado e ter também o conhecimento para poder estar usando, certo? Então, a comunicação ela é fundamental para uma boa anamnese. Até aqui, né? Fechamos essa parte e vamos agora para, de fato, a anamnese na prática, né? Na minha especialização, eu aprendi uma técnica para eu não esquecer do que perguntar, seguir uma ordem cronológica de tempo, né? Para, no final de tudo, eu estar respaldado com a minha, com a minha consulta, né? Tá ali tudo certinho. Então, a gente usa um acrônimo que forma a palavra indico, onde na letra I, que é a primeira letra do acrônimo, você vai identificar o seu paciente. Como assim? Como assim identificar? Você vai identificar seu paciente, é do sexo feminino? É do sexo masculino? Qual a idade desse paciente? É um jovem, um adolescente, uma criança, um idoso, né? Porque tudo isso pode mudar o seu plano de cuidado. E também você pode estar atento, né? Aí você vai estar usando a comunicação não verbal, você vai estar atento ao estado aparente de saúde desse paciente. Você bater o olho nele, esse paciente, aparentemente, ele é saudável, né? Ou esse paciente está magro demais. Como está o semblante desse paciente, a pele? Então, tudo isso é uma impressão, a primeira impressão que você pode já estar na sua mente ali, planejando, né, as suas perguntas, a sua anamnese. Então, identificou o paciente? Vamos para a segunda. A natureza dos sinais e sintomas. Então, qual é a queixa principal, né? Qual é a queixa? O que levou o paciente até você? E a partir dessa queixa principal, você vai colher o HDA desse paciente. E o que é HDA? É o histórico de doença atual. Então, é a queixa principal. Então, até qual foi o caminho, né, que o paciente chegou até ele perceber aquela queixa principal. Então, você vai observar
características dessa queixa principal: local, intensidade, fatores que desencadeiam essa, essa, essa queixa principal, né? Que a partir daí você vai conseguir ter uma, como é que se diz? Uma noção da gravidade desses sinais e sintomas relatados por esse paciente. Aí vamos para a letra D, né? A terceira letra do acrônimo. É desde quando? Que até se encaixaria também lá no IDH, você vai acabar fazendo essa pergunta também, não tem problema. Mas aqui você vai enfatizar melhor essa questão do tempo, né? Porque o tempo de estudo, dependendo da doença, tem doenças que tem um tempo determinado para ter um início, meio e fim. Então, a partir do tempo, você consegue também identificar a gravidade desse sintoma, se você está na sua ossada para resolver esse problema, ou se você vai ter uma conduta de encaminhar, né, a outro profissional de saúde, um exemplo, médico, ou não. Né? E você já vai estar encaminhando algo para o médico bem detalhado, que vai estreitar a janela de diagnóstico desse profissional. Certo? Show. Vamos trabalhar com exemplos. Né? A cefaleia. Uma cefaleia de 15 dias. Vamos botar aí. Pode estar por trás dessa cefaleia que dia, que é normal, uma sinusite maltratada, sinusite recorrente, uma sinusite não identificada, né? Uma meningoencefalite, por exemplo, né? Também pode estar envolvido nessa cefaleia por mais de 15 dias. Dismenorreia, né? Pode ter uma causa secundária na dismenorreia abundante, né? Que é a menstruação. Você tem que estar ligado nisso. Por exemplo, a endometriose, ela pode desencadear a dismenorreia. Então, já é um sinal de alerta. Você tem que estar encaminhando esse paciente. Paciente com tosse de mais de 7 dias também é algo que você tem que ligar o start de alerta e, peraí, aqui já, né? Vamos encaminhar esse paciente, certo? Aí, indo para a próxima letra do nosso acrônimo, que é a letra I também, você tem que perguntar, iniciou algum tratamento? Você tem que estar, né? Tem que saber disso. Por que isso é importante? Pois você também vai ter noção da gravidade dessa queixa principal e também poderá estar mudando o seu plano de cuidado. Porque como é que você vai passar você se passa nesse questionamento, aí você prescreve um medicamento para o paciente e o paciente já usou esse medicamento. Chega lá e ele, usa esse aqui não. Ou o paciente não tem condições, né, de comprar o seu medicamento que você prescreveu. Então, tudo isso faz parte de saber que esse paciente já vinha estar usando, certo? A penúltima letra do acrônimo é C, a comorbidade. Então, você tem que estar ciente também, isso é fundamental, não pode deixar escapar, porque o paciente, se ele tem alguma patologia, né, alguma doença pré-existente, ou se ele faz o uso de algum medicamento. Porque muitas vezes essa queixa principal pode estar ligada a esse medicamento, certo? Ou a essa doença, por exemplo. Numa queixa respiratória, né? O paciente pode estar ali indicativo, uma queixa respiratória, o paciente que tenha uma insuficiência cardíaca, isso pode estar indicando um agravo. Ou você não consegue a informação que o paciente é hipertenso. Aí você vai lá e prescreve um descongestionante nasal sistêmico para esse paciente. Isso pode elevar a pressão desse paciente e também a um agravo da sua doença pré-existente. Ou você prescreve um AINES para esse paciente que faz uso de varfarina, por exemplo. Isso pode desencadear a hemorragia nesse paciente. Então, tudo isso tem que estar em conjunto na anamnese, tem que estar nesse segmento para que você não deixe escapar nenhuma informação importante. Então, saber a comorbidade que esse paciente tem em questão. E, por último, a letra O. Lactante,
né? Se esse paciente tem alergia, tudo isso deve estar na sua anamnese, porque se você perceber um medicamento que esse paciente tem alergia, pode também trazer um problema, uma complicação enorme. Então, essas informações são cruciais para a anamnese, certo? Só que a anamnese, ela vai muito além disso. Você tem que saber questionar, né? Aí vem a parte, né, continuando, aquela questão da parte prática. Você tem que saber questionar. Senão, você não consegue coletar os dados que você está querendo naquele momento. Nós temos duas maneiras de extrair a informação do paciente, né? De obter respostas. Quem é aluno, né? Ou quem já foi aluno, sabe que lá nas provas tem aquelas questões abertas, quando o professor quer saber, né? Se realmente você está sabendo do assunto, ou se você vai no chutômetro nas questões fechadas, nas questões diretas, certo? Então, quando falamos de perguntas abertas, essas perguntas abertas, elas vão lhe dar um norte maior, como é que fala, vão lhe dar mais informações. O paciente vai lhe dar essas informações de maneira espontânea, né? E ela é válida no início da consulta, no início da anamnese. Então, é válido fazer perguntas abertas. E quando nós vamos fazer uma pergunta fechada? Quando você quer direcionar um determinado ponto que o paciente, às vezes, passou rápido demais, às vezes você não conseguiu perceber. Então, você faz uma pergunta direta que ele vai lhe responder especificamente daquele assunto. Aí, o que assim, a gente conversando, às vezes, com um colegas, então, o que eu devo perguntar, Marcelo? Eu não devo perguntar. Eu costumo falar assim, não, você não deve, não é que você não deva perguntar, porque às vezes a gente vai acabar perguntando, né? Mas o que você deve evitar de perguntar? Perguntas indutivas, né, que induzem a resposta do paciente. Por exemplo, você sente dor no braço esquerdo quando você... Ou você sente dor no braço esquerdo quando sente dor no peito, né? Que é indicativo de um ataque cardíaco e tal. Ou depois que você começou a tomar o captopril, você sente tosse, né? Que é bem prático essa questão. Você vai induzir o paciente a falar que sim, sim, não é verdade. Então, você não vai ter uma informação do paciente. Você induziu aquela resposta. É bom a gente evitar também perguntas contendo porquê, né? Por que você parou de tomar seu medicamento? O paciente toma logo um susto, né? Então, vai botar o paciente na defensiva e você pode complicar a sua anamnese, né? Em termos de obtenção de resultados ou de respostas desse paciente, que ele pode ficar na defensiva. Também deve-se, como é que fala? Evitar perguntas múltiplas. Perguntar tudo de vez, né? Você já teve febre, suores noturnos, calafrios? Porque o paciente pode lhe responder parcialmente uma ou outra pergunta. Então, pergunte pausadamente, deixe ele responder, pergunte de novo, para que você tenha todas essas informações relacionadas ao que você perguntou. E também vamos evitar jargões técnicos, porque nem todos os pacientes, né, têm esse conhecimento, então você não vai usar uma palavra reação adversa ao medicamento. O paciente já, né, pode até, às vezes, ficar com vergonha e nem responder nada, não sabe nem o que está respondendo. Então, pergunte algo mais simples, né? Você tem algum problema com esse medicamento? O que ele causou a você? Então, tente evitar os jargões técnicos e deixe os jargões para quando você estiver conversando com seus colegas de profissão, que é mais, como é que fala, mais habitual. Dentro da anamnese prática, aplicada, é isso, né? Não tem muito o que a gente está protelando. É ter essa noção de argumentos, né? Saber perguntar, saber se comportar. A postura profissional ela é fundamental em qualquer situação. Você tem que saber, quando eu falo em relação interpessoal, você tem que saber se a pessoa vai querer que você toque nela. Você tem que saber também, às vezes, o momento de você sentar, se o paciente está sentado de lado, está meio com os braços cruzados, então você tem que ler, fazer essa leitura corporal para poder
está continuando na sua anamnese, né? E obtendo uma resposta. Então, essa questão de relação interpessoal é algo também, Carol, que dá um bom curso, né? Dá um bom curso, porque muitos profissionais não sabem lidar, né, diretamente com o público, com a pessoa, e acha que é só chegar lá e perguntar e tudo. Não, e não é assim, não. Para você ter uma anamnese bem feita, com desfecho positivo, tudo certinho, você tem que saber interpretar o que a pessoa está dizendo sem falar, entendeu? Então é isso. O que eu tenho para passar sobre anamnese, sobre semiologia, aplicado na prática farmacêutica. Se você seguir aquela dica do indico, dificilmente sua anamnese vai ser falha, né? Dificilmente. E ainda mais se você estiver praticando e praticando. Aí eu vou Sim. passar a palavra à Carol, caso ela queira, né, complementar, que é muito importante também, a gente está sempre duas cabeças e pensa mais que uma, né? Está complementando nesse sentido e abrir para perguntas aí. Mandem perguntas relacionadas ao tema que nós vamos tentar responder todas aqui. Só um minutinho, que eu já vou conversar com vocês. Bem, antes de nós começarmos as perguntas, eu só queria aqui, Marcel, doutor Marcel, teve o Roberto pediu para você mandar um abraço para a Deide Costa, que ela é sua fã. Daisy? Estava escrito Deide, pode ser Deise. Abraço, David Costa. Bem, eu vou para a primeira pergunta, que ela surgiu bem antes, que é o seguinte: se você, na sua prática, acha que pode aplicar os métodos de anamnese de forma resumida no balcão da farmácia para aquelas farmácias que não têm sala de atendimento. Oh, com certeza. Com certeza. Inclusive, né, vou dar só uma puxada aqui, puxar a sardinha para o meu lado. Quando eu comecei o atendimento domiciliar, foi porque eu fazia isso. Claro que eu não tinha lá uma lauda de perguntas e respostas, não ficava 10, 15 minutos com o paciente. Era questão de 2, 5 minutos, 3 minutinhos, depende do tempo do paciente, né? E da situação também. Foi a partir de lá, do balcão da farmácia, que algumas pessoas me procuravam, né? Às vezes para aplicar uma injeção em casa, às vezes para uma orientação de algum medicamento, né? Porque assim, às vezes mandava o sobrinho e o neto ir lá na farmácia, porque a gente quando você trabalha na farmácia, na drogaria, principalmente de bairro, você acaba sendo referência para a comunidade. E algumas pessoas que você consegue conquistar a confiança acabam lhe procurando, né? O que você fala é aquilo e acabou. Então, eu aplicava de maneira bem resumida, mas muito resumida mesmo, né? A questão desses métodos. Não usava o método DADER, talvez eu nem sabia direito o que era o método SOAP, talvez trabalhava com o método SOAP e não sabia. Por quê? Eu pergunto, o paciente chegava, ô Marcel, quero de pirona. Eu não chegava, toma aqui, vai no balcão, não. Eu perguntava, você vai tomar por que esse medicamento? O que ele trouxe, né, na farmácia? Ele explicava, não, por causa disso, por causa daquilo. Às vezes ele saía sem nem levar o remédio, né? Às vezes meus colegas ficavam até comigo, né? Porque ele às vezes não levava o remédio. Eu não gostava de praticar a questão da empurra-terapia. E aí, ou então ele levava outro que se enquadrava melhor com o que ele me relatou. Isso com 5, 2 minutos. É só você ter interesse pelo paciente, que ele vai lhe dar informação. Alguns, claro, pacientes que vão chegar lá e na pressa, né? Que hoje o tempo está muito corrido, mas daqueles pacientes que você tiver a oportunidade de conversar 2, 5 minutos, aproveitem, né? Mesmo não tendo a sala ali de atendimento, né? Que futuramente eu acredito que vai ser uma realidade para a maioria das farmácias brasileiras. Eu acredito também. Uhum. Uma outra pergunta. Cadê aqui?
O que seria história médica pregressa e A internet travou aqui. Será que foi a minha ou a sua? deu uma queda. Eu vou fazer a pergunta. O que seria a história médica pregressa e medicação pregressa? No caso, quando você fala em pregresso, é o passado, né? Então, quando o paciente fala o histórico pregresso de saúde desse paciente, você vai perguntar a história dele anterior, né, a não sei quantos anos atrás, dependendo da patologia. Você vai também vai procurar saber sobre o histórico familiar desse paciente. Então, é tudo que engloba a vida daquele paciente anteriormente, no passado. E medicação pregressa é o que ele tomou também, ou relacionado a essas patologias, ou relacionado ou por conta própria. Então, você tem que identificar todos esses tipos de medicamentos, né, lá do passado. Certo. Uma outra pergunta. O seu atendimento, na realidade, o Dr. Marcelo ele foi convidado porque a Lapidar ela tem essa visão de sempre trazer profissionais que estão atuando no mercado e que têm a prática profissional, porque a gente acredita que trazer experiências e as práticas para um ambiente de conhecimento é muito válido. Então, a pergunta é relacionada ao seu atendimento domiciliar. Se você faz o atendimento voltado a problemas de saúde autolimitados ou também faz o atendimento para doenças crônicas? Não, né, no início eu tentei abraçar tudo. Vi que não dá muito certo. Querendo ou não, cada um tem que especializar no que gosta e focar naquilo ali. Então, com o tempo, eu fui restringindo o atendimento, né, para idosos e fiquei ali naquelas 3 patologias mais recorrentes, né, que é hipertensão, dislipidemia e diabetes. E transtorno menor, né, são poucos casos que vêm a me procurar, mas quando acontece, eu também faço o atendimento. Mas são basicamente essas 3 doenças e no grupo na faixa etária idosa. Certo. Mais uma pergunta. Aí tem várias saudações, Eu mas tem uma mais. agradeço a todos. Existe algum sinal que pode ser sintoma? Sim, sim, sim. Há alguns sinais que podem ser sintomas, sim. Por exemplo, um taquicardia, né? O paciente sente, né? Você está com taquicardia, mas você também consegue saber disso se você medir a frequência cardíaca aumentada desse paciente. Então, você vai ter ali algo que o paciente lhe relatou e você também vai poder comprovar numericamente, né, esse sinal através da verificação da frequência cardíaca. Você vai ver que está aumentada, você vai conciliar os dois. Então, é um sinal e um sintoma ao mesmo tempo. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou só fazer aqui algumas informações que eu fui anotando durante a sua apresentação, Marcelo. Sim, sim. A Cioli Lina te deu boa noite aí no meio da apresentação, deve Minha ser... avó, É o quê? é minha avó. Oh! Bem-vinda, eu nem sabia. Eu achei tão carinhoso, né, Ó, vou fazer... fazer uma revelação aqui. Ela não tem um Acioli no nome, mas usa nas redes sociais. Ela vai ficar retada. Nossa, me tire dessa culpa, por favor. Deixa eu ver. Valdemir deu oi também, já tinha começado a sua apresentação. Teve um comentário de Léo, que ele fez semiologia e propedêutica, acredito que na graduação. Mas, Léo, durante um certo tempo, a disciplina semiologia e propedêutica, ela específica,
ela deixou de existir. Então, até o ano passado, enquanto eu era coordenadora do curso de farmácia, não existia obrigatoriedade. Na realidade, existia uma pretensão de pegar os conhecimentos da semiologia e da propedêutica e distribuir em algumas disciplinas que teriam um caráter clínico, inclusive a farmácia clínica, que entrou depois na grade curricular do curso de farmácia, principalmente depois de 2010. Então, é só para fazer um esclarecimento, porque realmente existiram grades curriculares que tinham a disciplina semiologia e propedêutica, e aí depois houve uma reformulação, principalmente por conta da farmácia clínica, que entrou como disciplina curricular obrigatória em alguns cursos. Deixa eu ver o que mais. Gustavo, mais uma vez, obrigada pela participação. Jaque também mandou um alô. Pessoal, tem mais alguma pergunta para ser feita? Aproveitem. Marcel já falou que vai fazer outras lives, então eu já anotei. Mas vocês têm alguma pergunta para fazer nesse momento? Vamos ver se eu pego o gosto pela coisa, né? Oh, por favor, pegue. Será sempre uma honra. Aí aqui tem vários agradecimentos, saudações. Diosete falando que confia em você enquanto profissional. Rodrigo dando parabéns. Gabi mandou aqui também parabéns. Uma pergunta aqui. Em algumas literaturas, fala que o método TOAP são registrados em texto livre, sem padronização, e que os PRMs e as intervenções a serem aplicados se tornam fechadas e desconhecidas. Aí ela pergunta por quê. A pergunta, não entendi muito bem a pergunta. O SOAP. Ela fala assim, em algumas literaturas, né, fala-se que o método SOAP são registradas em texto livre, sem padronização, que os registros são feitos sem padronização, e que os PRMs e as intervenções a serem aplicadas se tornam fechadas e desconhecidas. Não, eu acredito assim, né, que o método SOAP, a padronização pode partir, né, ele dá lá o método e ele dá um caminho a seguir, né? Você vai coletar dados objetivos, subjetivos, avaliar e planejar o seu plano de cuidado. Eu acredito que a partir do profissional, você consegue padronizar esse método, né? Você consegue padronizar, personalizar o método SOAP ao seu modo, tanto que o programa que a gente utiliza hoje para fazer as consultas é um programa do Conselho Federal de Farmácia. Ele é baseado no método SOAP. Lá dentro desse método, ele lhe dá toda essa segurança das informações e você consegue resolver, identificar essa questão. Talvez o que ela esteja falando, não sei, é mais quando você aplica na parte hospitalar, não sei, que o método, o prontuário, eu acho que ele é mais dinamizado. Eu acho que cada área tem o seu, né, o seu prontuário, a sua parte de identificar. Mas o método SOAP, ele aí nessa parte hospitalar, ele fica mais solto. Mas ele dá para você padronizar, dá para você personalizar o método SOAP e trabalhar com ele com segurança. É porque aquilo requer do profissional uma habilidade maior para não deixar escapar informações importantes e cruciais para um desfecho da patologia, do problema de saúde em questão desse paciente. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu acredito que é nesse pensamento. Sim, mas eu acredito que sim, mas de qualquer forma nós vamos deixar disponível quem tiver dúvidas, até porque nós vamos ter que já nos preparar para o encerramento. Tem uma consideração aqui na atenção básica, o método é o SOAP do programa do ESUS e hoje é obrigatório. Um comentário que foi feito aqui. Bem, como eu estava falando, assim,
Emanuel de Potiraguá e Leonardo de Tarantim mandaram um abraço para você. Olha, meus seguidores. Seus seguidores. Bem, não é chá, é chamado. Sim, Pedro. Eu vi que tinha tido uma falhinha. Bem, pessoal, nós esperamos que essa live tenha trazido agregação de conteúdos para todos. Agradecemos imensamente a doutor Marcel pela participação. Vamos deixar, vocês podem fazer perguntas, se vocês tiverem mais alguma dúvida e não quiserem fazer aqui, nós vamos deixar lá via direct, vocês podem mandar que nós entraremos em contato com o doutor Marcel, ou vocês enviam contato com a gente na Lapidar, ou com o doutor Marcel, quem já tiver o contato dele. Essa live ela vai ficar disponível lá nos stories da Lapidar durante 24 horas. E aquele mesmo esquema das lives anteriores, nós podemos disponibilizar o certificado com um valor simbólico. Daqui a uns 3 dias a gente manda para vocês o link dessa disponibilização. Agradecemos imensamente, doutor Marcelo, não tenho como agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade, né, por estar compartilhando conhecimentos, que é o mais importante. Não adianta te ter o conhecimento e não passar para frente, né? Senão não teria nem porquê de estudar, não teria nenhum porquê dessa reunião, dessa live, né? Enfim, sim. Eu que agradeço. Nós agradecemos muito sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Pessoal, tem um curso de atendimento domiciliar com o doutor Marcel, em breve, quando acabar a quarentena. Com fé em Deus o quanto antes. Oi? Com fé em Deus o quanto antes, passar essa quarentena, e nós estamos preparando material teórico e prático bacana para essa apresentação aí. E sigam lá o Lapidar e deem esse crédito a um projeto que é de Itabuna, né? E que vem trazer coisas novas e profissionais, os melhores profissionais da área, certo? Obrigadão mais uma vez, obrigado a todos que ficaram até o final. E vamos curtir agora aí esse resto de noite e ver as resenhas do pessoal aí nos directs. As resenhas saudáveis, é claro, né? Sim, sim. Então, pessoal, lá na bio tem um link com todas as redes sociais da Lapidar, o site, nós temos o site agora, todas as informações, acessem. Nós agradecemos a atenção de todos, até a live da semana que vem. Obrigada, doutor Marcel. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.